Estamos de volta para mais uma transmissão em streaming na plataforma do município de Vila Real e também da ANPAC e também para todo o circuito. O Eduardo Passos é quem estará aqui a efetuar os comentários comigo para esta corrida de Super Legends, uma prova que teve em Francisco Gonçalves no Lotus Elise o vencedor da corrida de ontem. E a ideia que eu tenho é que o Honda S2000 foi à boxe, que era o André Tavares, ou presumo que seja o Miguel Mota, que é o segundo piloto do Honda S2000, que aparentemente eu vi um carro ali a ir para a boxe quando os carros estavam a aproximar-se e desconfio que era o... desconfio que era o Miguel Mota. Pronto, mas vamos com os procedimentos normais. Iva Soares está na grelha de partida. Não sei se ela já está preparada para entrevistar o homem da pole position. Então vamos passar para a Iva Soares. Vamos, mas vamos primeiro que as pessoas possam ver a frase do Kiko Gonçalves: travar só para lá de Deus me livre. Vamos lhe perguntar se ele mantém este lema. Vamos tentar, ele está aqui com os meus pormenores com a equipa. Posso falar com o Kiko? Obrigada. Francisco, travar só para lá de Deus me livre continua a ser o lema? Sempre. Até para lá de mais de Deus me livre, mas tentamos. Como é que está a correr este fim de semana? Está a correr bem até agora. Espero que hoje corra como ontem. Hoje temos um bocadinho uma trégua do calor. Vamos fazer um bocadinho melhor que ontem. E a concorrência, como é que está a ser? Muito próximo ou nem por isso? Só um problema que é Deus, não é meu? Não dá para travar se não é demasiado. Exato. Obrigada, Kiko. A concorrência também não se chega a ele porque ele não trava e, portanto, Zé António, o Kiko sempre muito bem disposto e a levar esta prova sempre com o espírito de ganhador. Ele quer fazer mais uma vez história aqui no Circuito Internacional de Vila Real. Pois, e de facto, falavas na concorrência, olha, o Miguel Mota no Honda S2000 foi para a boxe, portanto a concorrência mais direta do Francisco Gonçalves, neste momento já não será concorrência direta na partida, portanto já um motivo de interesse a menos. Podes ir, se calhar, à grelha de partida para os lugares seguintes. O Abel, presumo que seja o Abel Marques que está no carro número 116, mas não. Ok, placa de 5 minutos na grelha, portanto, está ali o pormenor, de facto o Honda S2000 do Miguel Mota a ir para a grelha, para a box, ou seja, não foi para a grelha, aparece logo ali o Lotus do Francisco Gonçalves. Entretanto, na segunda linha da grelha de partida temos o Abel Marques e o Rómulo Mineiro. Se calhar, se ainda há tempo, ainda temos 2 minutos para entrevistas, Iva, se quiseres falar com eles, até para eu perceber se é o Abel Marques ou é o Sérgio Monteiro que está no Honda Civic 116. Presumo que seja o Abel Marques, que é o piloto 2, corrida 2. Sim, Abel, estamos na terceira posição. Vamos partir na terceira posição. Como é que está a ser esta concorrência aqui no circuito? A minha presença já não é o primeiro ano cá estou. Já cá ocorri com os 2 carros, o Otto Bianchi, o Fiat Tipo, e desta vez vamos tentar ir mais longe com o Honda Civic. Espero que corra tudo bem, como o colega ontem correu tudo bem. Hoje é a minha vez de sofrer e vou tentar fazer o melhor e tentar agradar ao público presente. E quando falamos em sofrer tem a ver com este calor também? Eu não percebi. Quando falamos em sofrer também tem a ver com este calor? Sim, vamos ver, vamos ver. O Abel, então, aqui, como dizias, no Honda, era este o carro que tu querias, Zé António? Era o Abel Marques. Agora, eu desconfiava que era o Abel Marques que eu sei, e afinal sempre é o Abel Marques que costuma andar no Otto Bianchi, o homem que vem de Guimarães e Caldas das Taipas, portanto. Eduardo Passos, estamos preparados para mais uma corrida. Bom dia, mais uma vez estamos com a grelha preparada para dar início a uma corrida no Circuito de Vila Real. É a terceira da manhã e estamos a chegar próximo do ponto alto do Circuito de Vila Real, que será a corrida do WTCC, peço desculpa, ainda é o hábito do TCR World Tour. É o hábito, mas é de há 7 anos, quando eu falei em WTCC, não falou em WTCC. Mas foi tanto gosto de os termos cá que nunca mais despegámos da primeira designação e de facto são os sucedâneos.
Portanto, a placa de 1 minuto na grelha de partida, a ordem para ligar motores. Há bocado, eu tenho visto sempre aqui esta ordem para ligar motores nem sempre é cumprida, porque muitos já têm o motor ligado. E eu fiz a pergunta ao José Meireles, não sei se ouviu, perguntar-lhe porquê que. E ele deu uma explicação que faz todo o sentido, que é aquela coisa de ter medo que o carro não pegue e depois só tem 1 minuto para conseguir andar. E não andar. só, é o problema do aquecimento também. Mas eles já vêm quentes. Não, mas se desligarmos o carro, ele naquele momento pode aquecer. E portanto manter o carro ligado, que não se deve fazer, e permite quebrar esse stress, porque se o carro já está ligado vai pegar de certeza. Portanto, é um momento muito estressante a partida. Ok, nós temos aqui, portanto, Francisco Gonçalves aqui em parte da pole position. Ao seu lado era o Miguel Mota, mas que o Honda S2000 não arrancou. Depois Abel Marques no Honda Civic Type R e Rómulo Mineiro na segunda linha, 2 Civic de Super Turismo. Depois temos o Luís Mendes e o Luís Delgado, mais 2 Honda Civic, mas estes Super Trophy, portanto são os carros que inclusive estão a disputar Type R Legacy Cup, que é um troféu particular destes carros. Depois na quarta linha António Duarte e Paulo Santos. António Duarte com um Renault Clio de Super Trophy e o Paulo Santos com... Não é o Paulo Santos, deixa-me ver que quando são 2 pilotos. Não, é Nuno Santos, assim aqui é Nuno Santos na quarta linha também com o Honda Civic Type R. Isto aqui convém dizer uma coisa, quando são 2 pilotos, no caso um faz a primeira corrida, outro faz a segunda, porque no campeonato de Portugal de Velocidade eles têm troca obrigatória. Sim, eu pensei que aqui ia dizer que não vão os 2 no carro, vai também. Isso quando vão os 2 no carro são os ralis. Exatamente. Dizem que são os ralis, porque eu sou mais especialista na velocidade. Pois, são os ralis, aqui não precisam de notas, não precisam de pormenores, mas a verdade é que... Estou a brincar, eu sou um fanático dos ralis e do todo terreno. Era só uma piada. O Eduardo Passos é um fanático de automobilismo, que eu saiba, portanto esta parte de dizer eu não sou de ralis. Foi uma brincadeira. Não, eu não acreditei, mas como a gente está aqui numa conversa pública, eu não lhe quis dizer, não gosto comigo. Não, é a única modalidade que eu infelizmente nunca experimentei, porque todas as outras já experimentei. Infelizmente mesmo. Porque experimentou e depois não pôde continuar, isso é que é o grande problema. Pronto, mas sabe, muitos de nós que andamos aqui nos automóveis em diversas funções somos todos um conjunto de pessoas que ou nunca experimentamos ser pilotos e queríamos ser, ou experimentamos e depois não continuamos. E a única forma qual é fazer alguma coisa que esteja à volta do automobilismo. É verdade, isso não há dúvida nenhuma que esta gente... Mas isto depois também é uma questão de idade. A determinada altura temos que ter o bom senso de perceber que a idade nos faz passar para outras funções que não a pilotagem. Esse é o meu caso. Não é o caso do José António Marques, que ainda vai muito tempo ter uma carreira brilhante, quiçá chegar à Fórmula 1, mas não é o meu caso. Quando se tem um CDI no coração, não é aconselhável esse tipo de emoções de ir ao nada da Fórmula 1. Portanto, mantemos assim na parte de locução e de escrever notícias, e também do organizador, que também me compete isso 3 vezes por ano. Portanto, mantenho nessas funções com muito gosto e digo, e não é por estar aqui em Vila Real. Vila Real é um dos momentos altos do ano destes trabalhos de comunicação que eu faço. Sim. É capaz de ser o fim de semana mais cansativo, são 3 dias seguidos, mas isto é vir a Vila Real e ver este entusiasmo é recuar 30 anos no seguimento de provas de automóveis, porque de facto há aqui um entusiasmo que hoje em dia infelizmente já não se vê, especialmente nas grandes cidades, e Vila Real tem esse entusiasmo, e isto é um legado que não pode ser deixado para trás. Será criminoso não dar seguimento a este legado, porque de facto vives aqui momentos fantásticos. Olha, até ontem os James vieram a Vila Real, perceberam que Vila Real é especial. É verdade, e para nós é um gosto receber todas as pessoas, e hoje temos já uma moldura humana muito significativa e que julgo que ainda vai aumentar para as corridas principais do programa, e de facto este é o fim de semana da festa de Vila Real. É o fim de semana mais cansativo para nós, mas é o melhor fim de semana de Vila Real, na minha opinião. Também é o fim de semana mais cansativo para mim, que venho aqui apenas fazer este trabalho, mas de facto é um cansaço que se faz com gosto. O problema é que a gente de vez em quando chega ao final do dia, nas últimas corridas, já começa a faltar um bocado de energia. É essa a única consequência, e é essa a única parte que me chateia, é não conseguir fazer o trabalho de forma tão perfeita na parte final do dia quanto no início, porque de facto nós... Mas relembremos que há 100 anos os nossos antecessores
que criaram a cidade de Vila Real, que levaram Vila Real à cidade e pouco depois lançaram as corridas, já tinham esse entusiasmo, portanto ele vai perdurar. E agora vamos ao entusiasmo da partida. Francisco Gonçalves na frente, tem ali o Rómulo Mineiro quase praticamente ao seu lado, a colocar-se ligeiramente à frente, o homem do Honda Civic. Obviamente que não estamos a ver um Honda Civic ultrapassar um lote sem aceleração, estamos a ver um Honda Civic do Rómulo Mineiro a ser ultrapassado pelo, eu presumo que foi o Abel Marques mesmo que o ultrapassou e que colocou o Civic na segunda posição. O Rómulo Mineiro fez ali uma boa partida, ele ainda ameaçou a liderança do Francisco Gonçalves. Não, é o Luís Delgado. O Luís Delgado é que deu um salto na partida, já está na segunda posição, atrás do Lotus do Francisco Gonçalves. De facto, o piloto de Chaves, a partir na sexta posição, fez uma excelente partida. Não, e de facto esta corrida sendo mais curta que a corrida de ontem, porque as corridas de domingo só têm 25 minutos, as corridas dos campeonatos nacionais de clássicos, e temos aqui uma curiosidade que, como ontem o BMW da família Barros teve problemas e acabou por ter que partir nesta prova dos últimos lugares, vai ser giro perceber qual é a recuperação que ele vai conseguir fazer, porque entretanto os Honda Civic Type R são uma corrida à parte e o facto de disputarem entre eles um troféu dá-lhes uma garra adicional e cada centímetro, cada posição é disputada ao máximo. Portanto, é um prazer ver essa corrida. E assim, o Luís Delgado saltou para a segunda posição e o Luís Mendes saltou para a terceira posição. É a disputa pelo Super Trophy e pelo Type R Legacy Cup. E neste momento pelo pódio da corrida também. E estão os dois. É a disputa pelo segundo lugar, pelo lugar intermédio do pódio, porque isto passa a ser uma disputa à geral. O Rómulo Mineiro desceu a quarto e, entretanto, o João Pedro Ventura já subiu ao quinto lugar. O Abel Marques desceu ao sexto posto. É esta a classificação na segunda cronometragem intermédia e a cronometragem... E temos o Vasco Barros à porta dos 10 primeiros. Sim, temos o Vasco Barros à porta dos 10 primeiros. Isto é uma recuperação que eu diria quase natural, não é? Até aqui, mas que pode vir a animar, não, vai animar porque os homens da frente do Honda são bastante rápidos. Primeira passagem pela linha de meta para o Francisco Gonçalves. Eu estava a dizer que na primeira corrida a cronometragem correu muito mal, na segunda já correu melhor. Agora parece-me que as coisas já estão finalmente afinadas e já temos a cronometragem a funcionar a 100%. Portanto, Francisco Gonçalves na liderança, Luís Delgado segundo, Luís Mendes terceiro, Rómulo Mineiro quarto, João Pedro Ventura quinto, Sérgio Monteiro sexto. Já começou. Já estamos outra vez aqui. Temos sempre que olhar para a pista. Está aqui o homem de Vila Real, o Luís Martins. O Luís Martins com um ligeiro toque. Ele está ali parado, eu não sei se foi toque ou se foi algum problema. Portanto, ele tem a frente danificada, mas... Pois a classificação já não está bem, está bem. É o Luís Delgado, o Luís Mendes e o... Há um delay que cai em alguns carros da classificação. Esse delay, porque eles depois têm que meter manualmente que nos provoca problemas. Portanto, o Luís Delgado leva ali o Luís Mendes atrás de si, mas quem leva mesmo atrás é o Luís Mendes, que leva o Rómulo Mineiro mesmo colado à sua traseira. O Luís Delgado tem ali uma pequena vantagem de cerca de 6, 7 décimos de segundo, que nesta subida daqui da zona da Bambos para a chicane de Mateus lhe permite ter algum descanso. Os 3 Honda Civic, 2 Super Trophy e um Super Turismo, o carro do Rómulo Mineiro. Este carro que estamos aqui a ver é um carro de Super Turismo. Portanto, os carros iguais e diferentes. Sim. Eu aproveitava só para pedir desculpa pelo meu lapso de ontem, porque durante algum tempo não acompanhámos devidamente a corrida do Rafael Lobato, que estava a fazer uma recuperação espetacular, precisamente porque em termos de cronometragem havia a dúvida se ele teria uma volta a menos, que foi aquela volta que ele deu. Ele tinha a volta a menos na cronometragem, não tinha na realidade, e isso não nos permitiu de facto valorizar tudo o que o Rafael Lobato fez ontem na recuperação em pista, e desde já as nossas desculpas. Sim, as minhas. Eu por acaso as nossas, porque nós tivemos, foram os dois que falhamos, mas ontem por acaso estive a falar tanto com o Rafael como com o Jorge e a explicar-lhes que de facto aqui também foi um momento muito complicado em aquela fase inicial da corrida.
da corrida do CPV. É porque as corridas são ao vivo e em direto e não há muito tempo para pensar e para consultar os dados mais atualizados. E hoje temos aqui mais uma corrida de muitos carros a disputar em várias posições e de facto os Honda Civic continuam a proporcionar momentos muito interessantes e a lutar ao centímetro pela melhor posição. O Vasco Barros já vem na 5ª posição. Eu estou a olhar para a cronometragem, não para a pista. Portanto, eu vou acreditar que este 5º lugar do Vasco Barros já é real. Nós temos aqui, agora o realizador está a seguir a corrida mais atrás, mas se o realizador for buscar o BMW número 108, deve estar no 5º lugar. Está atrás dos 3 Honda Civic e do Francisco Gonçalves, mas estava a 7 segundos do Rómulo Mineiro. Portanto, agora o Vasco Barros terá pista livre para conseguir tirar partido do carro germânico e conseguir aproximar-se dos adversários que estão à sua frente. São estes 3 que estamos a ver na imagem, e o piloto do BMW surgirá mais atrás, mas surgirá para uns 5, 6 segundos atrás. E é curioso, nós falámos muitas vezes que em Vila Real era difícil ultrapassar, e aqui estamos a falar de tantas recuperações, mas não há dúvida, quando se parte com um carro muito mais rápido lá atrás, há vários sítios para ultrapassar. O difícil é ultrapassar, já está a chegar aos Civics. O difícil é ultrapassar quando os carros têm andamentos muito próximos, e aí sim há poucos pontos de ultrapassagem. Mas os pilotos têm descoberto alguns. Ainda ontem. E ali uma atravessadela do Luís Mendes. O Luís Mendes a atravessar o Civic Type-R aqui nesta direita que antecede a entrada da reta de Mateus. Não é dos sítios mais agradáveis para se andar com o carro atravessado. É uma zona bastante rápida e que tem uma inclinação, a curva, que proporciona de facto muitas vezes e agora outra vez. E ele continua a pressionar claramente. A traseira do Honda não está propriamente fácil de domar, porque ele agora na saída, que ainda é pior, a primeira esquerda após a reta, o carro até dançou ali um bocadinho. Este calor também faz com que os pneus aqueçam, vão sobreaquecendo e começa a ser difícil de controlar. E para isso eu digo que estão 47,1 graus no asfalto já, ou seja, estamos com 10,56. A temperatura no asfalto hoje está mais alta do que ontem. Ela ontem atingiu essas temperaturas pela hora do almoço. À hora do almoço, se calhar vamos conseguir estrelar uns ovos na pista. Sexta-feira passou os 50, portanto. Mas vamos ver, pode ser que haja alguma nubosidade e que isso traga algum arrefecimento, mas que não traga a chuva de ontem, porque a chuva de ontem foi complicada para muita gente, incluindo para a organização. Exatamente. Já agora a temperatura ambiente 30,5 graus, a umidade está a cair, já vai nos 36%. Portanto, já temos aqui o meu Eleutério Duarte como líder da corrida. E já não posso olhar para a cronometragem, mas eu sei que Francisco Gonçalves, Luís Delgado, Luís Mendes, o Vasco Barros já ultrapassou o Rómulo Mineiro, e agora podemos seguir se calhar aqui a luta entre os Honda Civic, que vão ser ultrapassados pelo BMW M3. Eles deverão estar aqui a chegar. E estão eles na imagem. Aliás, está o Vasco Barros. E o Vasco Barros terá passado neste momento para subir ao segundo lugar. Sim, era de facto uma luta muito desigual. Pensar que estes Hondas, por muito bem conduzidos que sejam, e são, sem dúvida nenhuma, são pilotos excepcionais. Temos ali o Luís Delgado. Pilotos excepcionais em grande luta. O Luís Delgado a defender-se do Luís Mendes. E o Luís Mendes é outro piloto excepcional, com o qual eu tive o prazer de partilhar a pista e de perceber o que ele fazia com carros de cilindradas muito inferiores. Fazia maravilha. E ele fez uma maravilha, porque olha, outra vez ali a atravessar, ele deve estar com problemas de pneus. Pois eles estão claramente nos limites e estão a lutar pela primeira posição. Vamos seguir agora estes dois Honda Civic na próxima curva, porque eu quero ver se vamos ver o Honda Civic a bailar outra vez, como aconteceu há um bocado. Porque ele está a tentar encontrar um buraco de agulha para passar. Ele vai no limite. Normalmente dizia-se que o difícil é chegar, o fácil é chegar, o difícil é depois ultrapassar. Há sempre a tentação de entrar pelos escapes para tentar sair pela frente. O toque de Luís Delgado ali na chicane.
chicane e acabou por levar depois um toque de Luís Mendes na traseira. E ficar no mesmo local em que estava já o Porsche do piloto de Vila Real. E vamos ter agora provavelmente safety car. Provavelmente vamos estar uma dificuldade em manter a corrida sem o safety car. O Luís Delgado estava a ser pressionado pelo Luís Mendes, arriscou na saída da chicane, deu um toque à saída da chicane. Safety car em pista porque é necessário intervir ali naquele lugar. E como o Luís Mendes estava colado no Luís Delgado, não acabou conseguiu evitar, não conseguiu evitar o toque na traseira, porque o Luís Delgado bateu à saída da chicane, atravessou e o Luís Delgado ficou lá. O Luís Mendes continuou, agora tem danos no Honda Civic. Vamos a ver se são só danos estéticos ou se de facto tem ali alguma coisa. Safety car neste momento. E o safety car é também motivado pelo facto dos pneus terem sido arrancados para a pista e numa zona muito, muito estreita, que estamos a falar da chicane da Araucária, que felizmente, e é uma chicane com alguma polémica, está lá precisamente para evitar que a velocidade seja exagerada na curva seguinte. Essa sim tornar-se uma curva muito, muito rápida se não existisse aquela chicane. Aquela chicane não só aumenta o espetáculo, mas como aumenta muito a segurança da pista, porque de facto podemos assistir já aqui a alguns toques, mas são sempre toques muito ligeiros e que permitem que as coisas se resolvam com alguma facilidade. Isto ia ser uma das lutas mais interessantes deste fim de semana. Estava a ser muito, muito interessante. É uma pena ter acontecido. É sempre uma pena quando há acidentes, é sempre uma pena quando os pilotos desistem. Mas aqui é uma pena para a corrida, porque esta luta estava a ser interessantíssima. O Luís Mendes estava a fazer ali, mas eles estavam a fazer uma pressão claramente no limite dos carros, no limite dos pneus, e estavam de facto a tentar lutar por esta posição para conseguirem, no caso do Luís Mendes, conseguir a ultrapassagem, e no caso do Delgado conseguir manter-se naquela posição excelente, uma posição excelente. Pois é, se calhar o Delgado estava ali a aproveitar os centímetros de pista todos na saída da chicane da Araucária, no final da reta da descida de Mateus. Passou da tangente para a secante e já não conseguiu. Foi por muito pouco, mas muitas vezes estes toques na chicane são sempre muito pouco. É verdade. Foi pena que de facto o carro tivesse prendido ao dar o toque do lado esquerdo e obviamente que o Luís Mendes vinha atrás. Também temos que ter a noção que aquela chicane é muito estreita, é apertada. Sim, a saída é muito, muito apertada, precisamente para reduzir a velocidade. E eles iam uma luta muito, muito próxima e é difícil antecipar a travagem no ponto certo. Quando se começa a ter os pneus já muito quentes, começa a ser difícil. Eu estava à procura do safety car, que eu não o encontro, e vejo aqui o primeiro classificado. Mas ele acabou de entrar, vai estar à espera do primeiro classificado um pouco mais adiante, para evitar também que eles tenham que travar aqui de forma muito, muito acentuada e se começa a formar a fila atrás do safety car. O Lotus naturalmente perdeu toda a vantagem que tinha. O safety car está aqui a meio da subida em direção ao box, exatamente. Portanto, já está o primeiro classificado a chegar à traseira do safety car. Isto de meter o safety car nas voltas iniciais é fácil. O difícil é metê-lo quando começam as dobragens. Não, aqui vai ter, infelizmente para o líder e felizmente para o segundo classificado, vai permitir que eles se juntem e talvez que venhamos a ter no final uma luta pela liderança entre o Lotus e o BMW, porque de facto eles vão ter que se juntar. O Lotus vai perder toda a vantagem que tinha acumulado numa corrida que estava a ser tranquila para ele e o Vasco Barros vai poder concluir a sua recuperação até à traseira do primeiro classificado e depois vamos ver como é que vai ser o recomeço. Esperamos que seja possível retirar rapidamente aqueles carros, o que nem sempre é fácil. 12 minutos de corrida para o Vasco Barros, na verdade isto é um reset e é uma colocação na posição que era aquilo que ele queria estar, desejava estar e que ontem esteve lá perto em termos de partida. Portanto, em segundo lugar, apesar de ter um carro atrasado à sua frente. Sim. Mas também neste momento, aproveitando um bocadinho este abrandar da intensidade da corrida, é para recordar de facto o trabalho excepcional das equipas de intervenção que estão aqui a atuar em Vila Real e que permitem que o circuito decorra o mais fluido possível, porque não é fácil num circuito que tem os raios aqui à flor da pele, que não tenha que haver muitas intervenções. E todas as equipas de comissários, e aqui falando também na minha dupla qualidade
de comentador, mas também de promotor do circuito, membro da Associação Promotora, um agradecimento a todos os clubes, começando pelo Clube Automóvel de Vila Real, pela ACDME, pelo Clube do Minho, que vêm ajudar a Vila Real, e todas as entidades que nos cedem meios, reboques, carrinhas, carros, porque só isso é que permite viabilizar um evento desta dimensão. Ok, e já agora relembro que nós temos esta prova está a ser transmitida na página do município de Vila Real, está a ser transmitida também na página de Facebook da ANPAC e ainda da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a FPAC. Portanto, é possível acompanhar as corridas que vão acontecendo aqui em Vila Real, edição 54, 100 anos da elevação à cidade. E o Eduardo Passos ontem é que me contou a história. Eu não sou cá de Vila Real, portanto sou mais do litoral, mas sempre ouvi falar nas corridas da Vila, e eu pensava que eventualmente há muitos anos atrás Vila Real seria ainda uma vila antes de passar a cidade e que tenha ficado eternizado esse nome. Afinal não, eram as corridas da Vila, eram as corridas de Vila Real, só que troca-se os Vs pelos Vs. Ao fim destes anos todos, Eduardo, é que eu descubro isso. Obrigado pela explicação. É porque provavelmente não se nota assim tanto, ou porque o Zé António já vem cá tantas vezes que também já é da Vila. Já vim cá tantas vezes, e desta vez fiz a pergunta porquê? Porque eu vi comemoração da elevação há 100 anos, mas há 100 anos não havia corridas ainda, então as corridas começaram quando isto era cidade. Porque é que chamam corridas na Vila? Pronto, eu percebi, apesar que a minha zona, Santo Tirso, a gente também troca os também é uma vila. Também é uma vila bem mais pequena, mas a gente também troca os Bs pelos Vs, portanto acabamos sempre por entender facilmente esta situação. Ora bem, eles estão ali a colocar a chicane no sítio, isto 9 minutos e 29, estamos ali a planear como é que se vai fazer a intervenção nos carros. Eu julgo que o mais difícil neste momento será reposicionar a chicane, porque aqueles pneus têm que ser fixos e têm que ser colocados exatamente na mesma posição. Depois simultâneos terão de decorrer os trabalhos para retirar os carros do local em que se encontram, e isto é uma zona já um bocado longínqua em relação ao início do circuito, portanto é preciso posicionar os meios têm que seguir no mesmo sentido da pista. O circuito está dividido em várias áreas de intervenção, e essas equipas de intervenção... Os concorrentes mais atrasados não estão a cortar a chicane a direito, estão a fazer a chicane e estão a deixar ali os trabalhadores. A equipa de reconstrução da chicane assim um bocadinho preocupados, não é? Porque efetivamente é algo que eu vi ali pelo canto da imagem isso a acontecer, e de facto é uma situação. Lá está, e estes vão porque o safety car leva-os pela parte de fora, e os outros estão mais atrasados, têm uma distância e percebem que têm que cumprir o percurso e têm receio de que possa haver alguma penalização se não seguirem o percurso. Posto Luís Martins já está fora, mas esse é fácil porque esse aí foi a avaria, não tem danos. O carro do Luís Delgado, não sei se será tão fácil. O realizador vai-nos mostrar daqui um bocadinho as imagens, os trabalhos lá na chicane da Araucária. Provavelmente será preciso colocar o carro em cima de uma plataforma, serão sempre para aí... Não, já saiu. Era uma questão de tirar um... Ou seja, o outro sair, é um puzzle. Civic está a rolar. Era um puzzle, sim. O Civic está a rolar, não pelos próprios meios completamente, mas ainda rola. Ou arrastado. O que quer dizer que o toque não foi de forma a impossibilitá-lo de circular. E ontem o Zé António Marques fazia uma pequena provocação em relação às histórias de Vila Real. Pois é verdade, eu já estava esquecido disso. Mas eu não me esqueci. Conte-me lá a história da portagem que existia em Vila Real para as corridas. É verdade, porque eu lembrei... Desculpe, está no seu livro, o Eduardo Passos foi autor de um livro que eu penso que ainda se encontra nas livrarias à venda, que se chamava Velocidade na Cidade. Velocidade na Cidade, que é um livro que descreve todas as edições do circuito de Vila Real, tem um arquivo fotográfico fabuloso e tem muitos apontamentos de reportagem. E há lá a história da portagem para entrar em Vila Real, que é o próprio autor do livro que vai contar essa história. Eu lembrei-me de que o Zé António ontem falou disso, precisamente porque nós, dentro de momentos, iremos ter uma entrevista com alguém que conseguiu viabilizar as corridas dos últimos 10 anos, e lembrei-me de quem conseguia viabilizar as corridas dos primeiros anos. E nos primeiros anos foi lançado um imposto sobre a carne em Vila Real,
na altura de uns cêntimos, não eram os cêntimos de agora, mas os cêntimos dos Valiam fundos, mais do que os cêntimos que valiam talvez alguma coisa, e que permitia que as pessoas pagassem as festas da cidade, nas quais o circuito de Vila Real se integrava e se continua a integrar passados quase 100 anos. Era uma forma de todos os vilarrealenses contribuírem, e também, se calhar por isso, Vila Real, isso já sou eu a imaginar, sempre manteve estas corridas gratuitas para todos os vilarrealenses, porque estamos num circuito urbano em que apenas o acesso às bancadas, e por razões até de segurança, é limitado, e portanto esse acesso é pago, mas todo o outro acesso é gratuito, coisa que eu não conheço em mais nenhum circuito urbano do mundo, e já são muito poucos. Neste momento, Vila Real, sendo um dos poucos circuitos urbanos, eu continuo a manter essa tradição de que qualquer pessoa pode ver as corridas sem ter qualquer custo, porque desde o início a cidade se cotizou, agora não sobre a forma do imposto, mas sobre a forma do apoio municipal, para que Vila Real continue a ser uma festa e popular, e cada vez mais popular. E quando ontem tivemos aqui corridas, hoje continuamos a ter, tivemos uma festa incrível ontem na Avenida, é de facto uma cidade popular e cada vez mais popular, mas cada vez mais cosmopolita. E é uma cidade que está no máximo neste fim de semana. Sim. Está 100%, é assim, está, para começar, está 100% lotada em termos de alojamento, porque está a 100%, e depois está a 100% em termos de atividades. O próprio circuito ocupa logo 80% das atividades, e está a 100% em termos de empenho, entusiasmo e olha, e tudo, alegria, e facto, mais uma vez os amadores de Vila Real, na acessão da palavra de amantes de Vila Real, continuam a fazer com que o evento aconteça e que volte a haver um campeonato do mundo de velocidade em Vila Real. Coisa que é sempre muito difícil de conseguir, mas voltou a ser possível, e isso voltou a aumentar o entusiasmo pela corrida. Já agora, o safety car ainda está ainda se mantém em pista. Temos que perceber que as corridas são um bocadinho como os melões, só quando se abre é que depois se percebe se são de qualidade. Umas vezes o programa é mais virado para a parte desportiva, outras vezes é mais virado para a parte da festa. Nem sempre os programas agradam a toda a gente, mas o entusiasmo que a gente de Vila Real os preparam é sempre o mesmo, e é sempre como que sai, na tentativa que seja o melhor possível. Um exemplo disto é estas corridas de Legends que começaram em Vila Real com o famoso Miguel Manuel Fernandes. Famoso porque o Manuel Fernandes era famoso, não que a corrida o fosse. Bandeira vermelha, corrida acaba por ser dada terminada de forma prematura, e eu percebo porquê. Questões de agenda e de horário, porque agora entra o TCR, o World Tour, e há compromissos de televisão que têm que ser cumpridos, portanto a corrida a ser agora, ou seja, iriam dar mais uma volta, na verdade, atrás do safety car. Portanto, se calhar é preferível dar já a corrida como terminada do que ter que aguardar depois mais 4 minutos. Portanto, corrida interrompida. Há bocado dizia o José Melhor, eu não me lembro de uma corrida que tenha feito aqui que não tenha tido safety car. Portanto, mas é uma pena quando isso acontece, porque os pilotos gostam de andar na pista de Vila Real, e também percebem que por vezes as condições de segurança e os compromissos que existem criam dificuldades, mas sabemos bem que as coisas são assim e funcionam o melhor possível. Era preciso reparar aquela barreira não tinha ficado completamente funcional, e era difícil que isso acontecesse agora no espaço de tempo que era necessário para termos o WTCR, o TCR, eu continuo com a paixão antiga pelo WTCC, mas de facto assim acontece. Por outro lado, isto tem uma vantagem, é que temos já aqui junto a nós a pessoa que montou o circuito de Vila Real nos últimos anos, o grande responsável porque este evento seja o sucesso que é desde 2014. O Engenheiro Rui Santos é a pessoa que está aqui junto a mim, e eu fiz questão de sendo certo que o José António Marques teria muito mais qualidade do que eu para conduzir esta entrevista, fiz questão de o fazer, porque acho que o Engenheiro Rui Santos é a pessoa que me obrigou, entre aspas, a estar nesta aventura e neste sofrimento
desde 2014, que partilho com muitos colegas da Associação Promotora do Circuito e que o fazemos ao longo do ano com todo o gosto e com todo o empenho para que as corridas sejam sempre o melhor possível, mas de facto é por ele que todos nós estamos aqui e é o engenheiro Rui Santos, que é o nosso cimento unificador. Engenheiro, agora já tem os auscultadores. Muito obrigado. É um gosto tê-lo aqui consigo. Eu tenho sempre aquela tentação de o tratar por presidente. Sei que já não está presidente, mas continuará a ser e será sempre para nós o nosso presidente. Muito obrigado por estar aqui. É sempre um gosto tê-lo aqui ao lado. Obrigado eu e obrigado eu por tudo, pela oportunidade que me foi dada de ajudar com um conjunto enorme de outras pessoas a montar este evento extraordinário que está, como eu costumo dizer, no ADN dos vilarrealenses. Todos aqueles que gostam de corridas e que gostam de Vila Real revêem-se neste circuito, revêem-se no Circuito Internacional de Vila Real, que em boa hora foi retomado e também muito graças ao Dr. Eduardo Passos. Não, essa parte não, mas é verdade que desde 2013 que partilhamos este caminho. E uma das coisas que eu queria perguntar era, em 2013, quando imaginou o regresso de Vila Real às corridas de automóveis e que elas iriam progredir o mais possível, era isto que imaginava que ia acontecer a Vila Real? Eu tinha essa esperança, mas tinha bem noção das dificuldades. Eu lembro-me de ir à apresentação do seu livro ao Porto, ao Café Majestic. De um vilarrealense. Exatamente. E lembro-me de uma das questões que tinha à época sido colocada por alguém do público, não tenho presente, é como é que se antevia Vila Real nos próximos anos. E a maior parte das pessoas que lá estava, nomeadamente António Barros, o piloto... O Nia Amorim também lá estava, o Carlos Gaspar, sim. Carlos Gaspar. Uma das coisas que nos foi dita foi não tenham muitas ilusões. Vão ter as provas nacionais, com certeza um ou outro troféu, mas não será possível ter na altura o WTCC ou ter o DTM. Ter GT4 ou GT3 será praticamente impossível. Nós acreditamos sempre que havia um caminho para fazer. Esse caminho foi feito. Também beneficiamos da sorte. Em tudo isto é preciso ter alguma sorte. Eu costumo dizer que a sorte dá muito trabalho. Beneficiamos de uma equipa extraordinária, quer na Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, quer o Clube Automóvel, quer outros voluntários que ao longo do ano nos vão ajudando. Beneficiamos dessas circunstâncias e, de repente, depois de 2014 ter os campeonatos nacionais, trouxemos o WTCC e, a partir daí, apesar das vicissitudes do desporto automóvel... Enfrentou uma pandemia pelo meio. Tivemos uma pandemia, etc. Foi possível sempre reinventarmos, ter bons cartazes, uns anos melhor do que outros, a vida é assim mesmo, mas conseguimos reinventar e ano após ano vamos tendo um longo trabalho para que o circuito continue a ser magnífico. E apesar de facto, no meio do caminho haver muitas dificuldades e haver momentos mais fáceis e momentos mais difíceis, alguma vez se arrependeu de trazer as corridas de regresso a Vila Real? Nunca, em nenhum momento. Há momentos em que ficamos mais cansados, mais tristes, outros momentos em que estamos mais eufóricos, mas nunca. Acho que esta é uma aposta extraordinária que é para manter e para melhorar sempre que possível. Acha que o seu legado vai permanecer para os próximos 100 anos? Eu quero acreditar que sim. Se as regras do circuito do desporto automóvel não mudarem, isto era uma provocação. Se for possível continuarmos a ter aqui nas ruas da nossa cidade um circuito, julgo que não voltaremos a ver esta epopeia interrompida. E já agora mais pessoal, e quando é que o voltamos a ver a correr aqui no circuito de Vila Real? Eu espero que para o ano com o Dr. Eduardo Passos.
Muito obrigado, é Só um para desafio fazermos uma difícil. despedida. Para fazermos uma despedida em grande. Não, eu acho que Vila Real é o que hoje é o fruto do trabalho de toda a gente desde o início, a começar pelo Aureliano Barrigas, mas pela equipa incrível que na altura estava com ele. Muitos nomes passaram por Vila Real, muitos presidentes de Câmara, muitas pessoas nos clubes, nas associações, nos promotores. É por isso que as ruas de Vila Real registram o nome dos pilotos, dos promotores, dos fundadores. Mas também neste momento, eu não posso deixar de dizer, nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2014 até agora, registram o nome do engenheiro Rui Santos. Para concluir, só lhe quero dizer, engenheiro, muito obrigado por tudo o que fez pelas corridas e muito obrigado por permitir a todos os vilarreirenses viverem este sonho. Eu é que agradeço a oportunidade. E vamos continuar a viver este sonho juntos. E cá estaremos. Exato, é isso mesmo. E agora vamos deixar aqui o profissional, o José António Marques, continuar com o seu trabalho, porque o amador já estragou aqui um bocadinho isto. E muito obrigado a todos. Mas eu quero dizer uma coisa, eu tive a felicidade de entrevistar o engenheiro Rui Santos ao longo destes anos todos. Tive a felicidade de escrever uma vez que as corridas estavam no ADN dos vilarrealenses e depois vi que ao longo dos anos, e tantas vezes que isso foi dito, é verdade. Obrigado ao engenheiro Rui Santos por ter mantido este circuito, mas um obrigado também tem que ser dado e nós não temos mesmo tempo para continuar, porque agora vai entrar o TCR, mas o engenheiro Rui Santos, que quer dizer alguma coisa, diga. Muito obrigado também aos vilarrealenses por manterem este empenho, porque isto só é possível se de facto a cidade quiserem, os municípios quiserem. Os vilarrealenses gostam de corridas e conseguem ter um ambiente que a gente já não encontra praticamente em lado nenhum. E eu tenho saudades de ir às provas de automóveis e sentir aquilo que sinto em Vila Real, e por isso para mim é um gozo enorme vir aqui todos os anos e agradeço o convite que me fazem para fazer parte desta equipa. Bom, nós vamos ter que nos despedir porque agora vai ter que se fazer uma pausa porque vão entrar aqui os procedimentos da transmissão do TCR World Tour e os homens da televisão precisam de tempo. Voltamos daqui um bocadinho às 11h30. Abro aqui assim a grelha para os carros do TCR World Tour. Até já. E já agora os highlights da corrida anterior.